Somos amigos da cruz, somos amigos de Deus. Dom Bosco é para nós um sinal do amor verdadeiro a Deus. Somos amigos da cruz, somos amigos de Deus. Dom Bosco é para nós um sinal do amor verdadeiro a Deus. Dá-me animas, te terá tole. Dá-me animas, te terá tole. Somos amigos, somos amigos da cruz, somos amigos de Deus. Dom Bosco é para nós um sinal do amor verdadeiro a Deus. Somos amigos da cruz, somos amigos de Deus. Dom Bosco é para nós um sinal do amor verdadeiro a Deus. Dá-me animar, te terá tole. Dá-me animas, te terá tole. Dá-me animas, te terá tole. Dá-me animas, te terá tole. Seja bem-vindo ao programa Oratório de Dom Bosco, levando alegria ao seu juvenil coração. Boa noite! Eu sou o Patrick Medrado. E eu sou a Sabrina Lima. E nós fazemos parte do movimento Amici Crucis, o movimento de jovens da comunidade Advento. Sejam todos bem-vindos a esta live. Hoje, dia 14, dia que também celebramos a memória de São Maximiliano Kolbe. E hoje nós falaremos sobre o sonho de Dom Bosco, parte 2, com a Micaele Oliveira. Mas antes, eu quero anunciar também, para quem não sabe, desde o início da semana nós estamos com um sorteio. E a regra é a seguinte: você precisa, em pelo menos 3 lives, em cada 3 lives, você comentar a hashtag do dia. E a hashtag de hoje é Viva o Santo da Pureza! Então, já vai comentando aí para garantir que você concorra ao nosso prêmio. E vamos aqui agora chamar a Micaele Oliveira. Boa noite, Micaele. Boa noite, querido Patrick. Boa noite, Sabrina. Boa noite a todos vocês, irmãos, que nos acompanham nesta live. Que alegria podermos estarmos juntos mais uma vez para falar do nosso querido Dom Bosco. E hoje, como nossos irmãos já disseram, eu vou continuar falando dos sonhos de Dom Bosco para vocês. E inicio dizendo, como já foi dito ao longo desses dias, mas quero apenas reforçar, Dom Bosco foi um grande místico, foi um grande santo, um homem espiritual, homem de oração, apesar que muitos acabam distorcendo a visão de Dom Bosco e apresentando ele apenas como alguém, como um assistente social, mas a gente vê na vida dele que ele foi um grande santo, e é isso que eu quero trazer para vocês hoje, através dos sonhos que eu vou partilhar com vocês. Mas antes de você
continuar, minha querida irmã, eu quero pedir o Espírito Santo sobre você nessa noite, sobre cada um de nós, Sim. sobre aqueles que nos acompanham em casa, para que todos nós sejamos iluminados pela graça divina, inclusive você que está com toda essa responsabilidade de hoje de trazer os sonhos proféticos, os sonhos de São João Bosco para nós nesta noite. E que toda a graça esteja sobre você. Então, que o Espírito Santo venha abrir nossas mentes para melhor entendimento de cada palavra, para que nós aprendamos de fato o conteúdo que hoje será passado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sem mais delongas, vamos lá, Mica. Bom, o primeiro sonho que eu quero tratar com vocês é um sonho muito famoso que São João Bosco teve quando ele tinha apenas 9 anos. Era apenas uma criança e já era visitado por Deus através de sonhos, né? Então, eu vou narrar esse sonho para vocês. Bom, como eu disse, ele tinha 9 anos, era uma criança, e então, depois de um dia de brincadeiras, né, ele vai dormir e o Senhor o visita através de um sonho. Nesse sonho, ele, a princípio, está num campo, né, muito grande e vê jovens brincando. Só que em um dado momento, esses jovens começam a brigar entre si, começam a discutir, blasfemar e começam a se baterem uns aos outros. E neste momento, Joãozinho, né, Dom Bosco, criança, né, é chamado de Joãozinho. Então, Joãozinho tenta acalmar aqueles jovens com palavras. Então, ele pede para que aqueles jovens parem de brigar. Só que ele não é escutado, os jovens continuam brigando. Nesse momento, né, Joãozinho, com um temperamento já desde cedo muito colérico, ele parte para cima daqueles jovens, também com violência, para tentar acalmá-los. Mesmo assim, ele nada consegue, e a briga, então, generalizada. Neste momento, quem aparece para ele no sonho é Jesus. Naquele momento, Joãozinho não entende que é Jesus. Ele diz que quem aparece para ele é um homem, e esse homem, Joãozinho diz que é um homem com uma luz muito forte, muito resplandecente, e hoje a gente entende que esse homem é Jesus. E Jesus diz a ele que não é com violência que ele irá ganhar o coração daqueles jovens, mas com muita bondade e paciência. Joãozinho então responde: é impossível fazer isso que o Senhor me pede. Então Jesus responde a ele: certamente conseguirás, com muita paciência e estudo. Então, nesse momento, aparece Nossa Senhora, a Joãozinho, e Jesus diz: eu te apresento minha mãe, a mestra, que vai te ensinar tudo. E aí, Nossa Senhora pergunta a Joãozinho o que ele vê. Joãozinho responde: eu vejo lobos, né? Se referindo àqueles jovens que brigavam. Eu vejo lobos e animais ferozes. Então, Nossa Senhora pede a ele que tente acalmar aqueles lobos. Joãozinho se nega, diz que não vai conseguir fazer isso, e neste momento, então, aqueles lobos se transformam em cordeiros. E Joãozinho fica sem entender nada, e Jesus diz a ele que Nossa Senhora diz a ele que aquele é o campo de missão que Joãozinho deveria trabalhar. Então, neste momento, ele acorda, fica muito pensativo, sem entender muito o sonho, né? Tinha apenas 9 anos. E então, ele conta esse sonho aos seus familiares, né? Seus familiares que, no caso, sua mãe, seus 2 irmãos e a avó. E o mais interessante é que cada um desses familiares vai dando a sua opinião a respeito do sonho, né? Então, ele conta, né, o sonho. O seu irmão mais novo, o José, ao ouvir a narração desse sonho, ele diz a Dom Bosco que ele vai ser um pastor, né, ou caçador, já que no sonho, né, tem toda a questão lá dos lobos e animais, enfim. Já o irmão mais velho, o Antônio,
diz a Dom Bosco que, através desse sonho, ele acha que Joãozinho vai ser um chefe de bandidos. Já a sua avó diz que não se deve acreditar em sonhos. E por último, mas não muito importante, a sua mãe diz a ele: bom, filho, talvez você seja padre algum dia. E aí João Bosco ouve a sua mãe e fica com esse ensinamento da sua mãe e leva isso em seu coração. Então, a partir deste momento, Joãozinho começa a pensar mais nesse sonho e ele entende, então, esse chamado para lidar com os jovens, sobretudo aqueles jovens que estão no mundo da violência, do crime, né? Ele tratava com jovens de ruas. E já naquele momento, aos 9 anos, ele começa, então, a lidar com os jovens de rua. Neste momento, ele começa a fazer truques de mágica para atrair aqueles jovens. No final de cada truque de mágica, ele evangelizava aqueles jovens, trazendo uma palavra de Deus, uma palavra de esperança para aqueles jovens. E a gente vê na vida de Dom Bosco como que esse sonho se cumpre profeticamente. Né? A gente viu a história de Dom Bosco na segunda-feira e a gente vê que mais tarde ele entra no seminário, né? Ele estuda, né, para ser padre. Então a gente vê que um sonho que ele teve aos 9 anos vai se cumprindo profeticamente em sua vida. E isso só foi possível pela confiança que Dom Bosco tinha, né? Sabemos que todos nós temos uma missão, Deus já confiou, assim como confiou a Dom Bosco a missão com a juventude. Mas se Dom Bosco não tivesse confiado se a Deus e também a Virgem Maria, não teria sido possível que ele exercesse essa missão. Bom, acontece que ele entra no seminário, anos mais tarde, ele estuda, e chega um dado momento, ele sempre teve o desejo de ser padre, mas chega um determinado momento que ele deseja, então, entrar na ordem dos franciscanos, né? Ele deseja ser frade. E aí, então, ele se inscreve, né, para ser frade, só que, através de um sonho, Deus diz para ele que não é para ele ser frade, que não é para ele ser franciscano. Neste momento, então, ele acorda desse sonho, fica muito confuso, procura o seu diretor espiritual, que o aconselha a não entrar, né, para ser frade, a não ser frade, né, a não ser franciscano, então orienta ele a continuar os estudos. Então, neste momento, ele estuda, continua o trabalho com a juventude, e a gente, depois, estudando mais a história dele, a gente entende que, anos mais tarde, ele se torna padre, em 1835, ele se torna padre. Então, a profecia, né, desse sonho, a gente vê se cumprindo na vida de Dom Bosco. E ele vai entender mais tarde as palavras de Nossa Senhora, as palavras de Jesus, naquele sonho aos 9 anos. Os sonhos dos 9 anos de São João Bosco é muito lindo compreender como Deus pega as vocações desde cedo, né? Como aconteceu com São João Bosco. Um fato que eu estava aqui lendo, que eu estava acompanhando enquanto você relatava o sonho de São João Bosco, eu acompanhava aqui no livrinho, e tem um momento, né, que ele pergunta a Jesus quem ele é. São João Bosco diz: quem o Senhor é? Então Jesus, olhando para aquela criança, né, diz assim: pergunte aquela que tua mãe ensinou a saudar 3 vezes ao dia, que era Nossa Senhora, no caso. Aí, quando Jesus fala isso para ele, Nossa Senhora aparece do lado dele, né? Aí ele pergunta quem era aquele homem, né?
E é muito interessante, porque, como eu disse na segunda-feira, ele faz isso por obediência à sua mãe, porque a sua mãe não deixava ele falar com estranhos. E São João Bosco, desde tão cedo, já mostrava santidade, né? Já mostrava tamanha obediência à sua mãe. Você comentou, Mica, né, que alguns parentes deram suas opiniões, mas também uma opinião que ficou muito forte para Dom Bosco foi a opinião de sua avó, a Margarida Zucca, vovó Zucca, que diz que ele não devia dar asas aos sonhos. Por ser uma pessoa de idade, nossas avós são pessoas que a gente respeita muito pela sabedoria, pela idade, então ele tinha esse respeito pela avó dele. Só que durante 18 anos, como o sonho foi místico, então ficou cravado no coração dele, de fato, a memória desse sonho. Então, durante 18 anos, ele foi sacudido, né? Ficou numa pequena crise entre o que Nossa Senhora disse para ele e o que a avó dele disse para ele. Então, é muito importante também nós termos conhecimento que ele escolheu pela vocação sacerdotal. Nós vemos a grande importância da mãe dele, da opinião da mãe dele, que firmou, deu base para ele, para que ele continuasse no caminho da fé e escutasse o que Nossa Senhora tinha dito para ele. Tanto que a mãe dele relata, tem no relato do livro dele, que ela diz que na vocação de São João Bosco ela não iria intervir, porque só cabia a Deus. E, no entanto, se ele se tornasse padre e, por desgraça, ele caísse no secularismo, que se ele fosse um padre secular e, porventura, ele ficasse rico, ela nunca mais tornaria a vê-lo. Ela nunca mais iria fazer uma visita a ele. E ele diz que a voz da mãe dele falando essas palavras ressoaram na alma dele por anos, para que ele não caísse em vaidade, para que ele não caísse em pecado. Tanto que eu comentei isso na segunda-feira, mas reforçando, ele depois, quando ele se decide pela vocação sacerdotal, ele faz promessas a Jesus. Ele por conta da infância dele, ele ter visto bastante jogos, ele gostava muito de ir ao centro para ver as mágicas, os truques. Ele acabou gostando daquilo que ele já não usava mais, só apenas para os jovens. Ele realmente gostava, era um prazer para ele assistir. Então, ele faz a promessa também de deixar de assistir esses jogos, de ver os jogos, essas coisas que ele gostava muito. Sim, é muito interessante ver o papel da mãe dele em toda a trajetória que ele passou para chegar no sacerdócio, enquanto as palavras dela, quanto o apoio dela, né, foi importante para que tudo isso acontecesse. Bom, vou narrar para vocês agora um segundo sonho, que é o sonho das duas colunas e o Papa. É um sonho também muito conhecido e ele acontece da seguinte maneira. No sonho, há um barco, né, e nesse barco, João Bosco vê o Papa conduzindo esse barco. Só que o mar está muito agitado e há vários outros barcos tentando atacar o barco em que o Papa está. O barco que o Papa está é a igreja, né? É simbolizado, significa a igreja. O Papa está conduzindo esse barco e entre esse barco que é a igreja há duas colunas. Em uma coluna tem uma hóstia, né? Que representa a Eucaristia. Em uma outra coluna, um pouco mais abaixo, que é a coluna da Eucaristia, está a coluna que está representando Nossa Senhora. Nessa coluna, inclusive, está escrito em latim,
Em português está escrito Maria, auxílio dos cristãos. E na coluna da Eucaristia está escrito salvação dos crentes. Então, nesse sonho, João Bosco vê essa cena e vê vários barcos, né, também sendo comandados por outros homens, e esses barcos atacam o barco da igreja. Só que em um dado momento, o Papa é atacado, e ele morre, e entra um outro Papa que consegue conduzir esse barco, e acontece que aqueles navios inimigos são dispersados. E o que fica para nós de ensinamento desse sonho é que as duas grandes colunas, e é isso que Dom Bosco ensina para os seus jovens, as duas colunas da nossa fé é a Santa Eucaristia, né, e a devoção à Virgem Maria. A Virgem Maria, que São João Bosco dizia que era o auxílio dos cristãos, né? Então, se a gente trazer esse sonho para os dias de hoje, para o dia da igreja, a gente pode ver quantos barcos, né, quantos inimigos atacam a igreja, mas se ela estiver firme na Eucaristia e na devoção à Virgem Maria, escutando a voz do Papa que conduz a igreja, ela não será vencida, né? Nenhum dos ataques será capaz de vencer, né, a Igreja de Cristo. Sim, esse sonho é muito conhecido e a gente vê a importância de Maria Auxiliadora na vida de São João Bosco e na vida da igreja, né? E no livro de São João Bosco, a carta para os jovens que nossa irmã Maria trouxe ontem, ele diz que é preciso que os jovens peçam graças à Virgem Maria. Mas aí ele cita 3 especiais graças que os jovens devem pedir a Maria Auxiliadora. A primeira delas, que eu quero trazer para vocês, só um minutinho. A primeira que ele pede que os jovens, mas todos, devem pedir a Maria é que a graça de não cair em pecado mortal. Ela que é a Virgem Maria Imaculada, que não tem pecado algum, ninguém melhor do que ela pode ajudar a gente a não cometer pecado mortal. E a segunda graça que ele diz que nós devemos insistir e pedir a ela é a graça da pureza, que a nossa irmã Maria trouxe para a gente também quando ela falou da carta de São João Bosco para os jovens. E a terceira e última graça que ele diz que devemos pedir a Nossa Senhora é de sempre estarmos afastados da companhia que tem conversações livres ou obscenas, que tratam de coisas que não ousariam dizer na presença de seus pais ou superiores. Ele diz que é preciso que a gente se afaste daquelas pessoas que nos levam ao pecado, através de conversas e de momentos ou convites que não nos levam à santidade, né? E esse é o meu comentário sobre esse sonho, e há diversas coisas sobre Maria Auxiliadora, sobre a importância do sacramento da comunhão para a igreja, e que proximamente nós vamos trazer, e que não dá para falar tudo hoje. Em falar em pureza, não deixe de comentar a hashtag de hoje. Viva o Santo da Pureza para concorrer à nossa cesta. Sim. Bom, ainda falando desse sonho, há um detalhe muito bonito, que no sonho, João Bosco ele se vê juntamente com os jovens. E Nossa Senhora, Auxiliadora, dirige uma palavra aos jovens. Ela diz o seguinte: se
se fordes para mim filhos devotos, eu serei para vós mãe amorosa. Então, o que quer dizer? Se nós, jovens, né, fomos obedientes à Virgem Maria, se seguimos essa devoção com fidelidade, ela cuidará de tudo, assim como cuidou, né, de Dom Bosco e de toda a sua vocação, de toda a sua missão. Bom, só quero fazer um comentário a você, jovem, que está assistindo, a todos que estão assistindo. O mundo diz que, para nós, que nós não temos uma mãe, né, fala mal da Virgem Maria, mas eu quero dizer que, sim, nós temos uma mãe, ela nos auxilia, ela é a Virgem Maria. É isso mesmo. Então, esse sonho, ele é muito rico. Não vou entrar em mais detalhes aqui, mas é um sonho que fala muito para toda a igreja, né? Esse sonho das duas colunas e o Papa, e é muito atual, né? Diz muito para nós nos dias de hoje. Então, fiquemos com isso. A devoção à Virgem Maria e a Eucaristia, como Dom Bosco nos ensina, são os grandes sustentáculos da nossa fé. Bom, um terceiro sonho que eu quero partilhar com vocês é justamente um sonho, mais um sonho relacionado à Nossa Senhora Auxiliadora. É o sonho que Nossa Senhora visita Dom Bosco e pede a ele que construa uma basílica em honra a ela. E Dom Bosco acorda, né? E ele então se sente determinado a construir essa basílica em honra a Maria Auxiliadora. Só que o interessante é que ele não tem recurso financeiro, né? Imagina o quanto de dinheiro, né? Quanto de recursos financeiros precisa para se construir uma basílica. Ele então se vê, né, nessa situação. Não tem recursos financeiros, mas ele não se deixa abalar por isso e ele começa a construção dessa basílica em 1862. A princípio, ele não tem nenhum recurso financeiro, então ele confia na providência de Deus e ele consegue construir a basílica, né? As pessoas contribuem financeiramente, o dinheiro é providenciado milagrosamente, porque a princípio ele não tinha nenhum recurso financeiro. Mais uma vez, nós vemos a confiança de Dom Bosco em Deus e na Virgem Maria. A devoção à Nossa Senhora Auxiliadora, como nós já vimos, foi muito importante na vida de Dom Bosco. A devoção, né, o título de Nossa Senhora Auxiliadora foi colocado no missal, né, pelo Papa Pio V, né, e nós celebramos essa devoção em 24 de maio. Então, não foi Dom Bosco, né, que inventou essa devoção, ela já existia. O que Dom Bosco fez foi apenas difundir essa devoção. Ele tinha outras devoções a Nossa Senhora, a outros títulos de Nossa Senhora, mas chega um dado momento da sua vida que ele é visitado através de sonhos, de visão, e ele diz o seguinte, ele diz assim, os tempos andam tristes, nós precisamos honrar Nossa Senhora com o título de auxiliadora. E por que auxiliadora? Justamente porque Nossa Senhora é o auxílio dos cristãos, e é isso que Dom Bosco viveu na sua vida, e é isso que ele traz, né, para todos nós. Então, ele constrói a basílica, né, se a gente pesquisar na internet, né, há muitas imagens dessa basílica, vídeos, inclusive, também, é uma basílica enorme, e ele diz que cada pedra dessa basílica que foi construída é uma graça de Nossa Senhora, né? Então, mais uma vez, a gente vê marcado na vida de Dom Bosco a devoção à Virgem Maria, e mais uma vez, cumprindo-se os sonhos proféticos, né? Ele é visitado por Nossa Senhora, que pede a ele para construir uma basílica, não tem recurso financeiro, mas confia inteiramente nas mãos da Virgem Maria e constrói essa basílica que futuramente, depois de que foi construída, se torna o ponto de referência dos salesianos em todo o mundo. Que lindo entender mais sobre a devoção a Maria Auxiliadora. E um pequeno comentário,
em um dos livros de São João Bosco, ele diz que, em meio a tantas graças que ele pediu à Santíssima Virgem, uma delas é que ele conseguisse levar com ele muitos jovens para o céu. E é lindo isso, porque São João Bosco trabalhou tanto em prol desta verdade, da salvação das almas. E, além disso, ele intercede por nós para irmos para o céu, através da Imaculada Virgem Maria. Bom, esses foram os 3 sonhos que eu preparei para hoje, né? Foi algo bem resumido, claro, porque há várias coisas, né? Há vários sonhos de Dom Bosco, inclusive há um livro dele, há um livro que escreveram que há o nome 50 sonhos de Dom Bosco. Então a gente vê, ele foi um homem profundamente visitado por Deus através dos sonhos. Deus falava muito com ele através dos sonhos, e como já foi falado anteriormente, né, nos outros dias da semana, ele era um homem profundamente humilde. Então ele não diziam que eram visões extraordinárias, que eram visões místicas, né? Ele tratava aqueles sonhos como um meio de educar aqueles jovens. Então, por muito tempo, as pessoas diziam que aqueles sonhos eram, na verdade, invenções de Dom Bosco para educar os jovens. E mais tarde, foi-se entender que, na verdade, aqueles sonhos eram, sim, revelações proféticas de Deus para Dom Bosco. De fato, são centenas de sonhos de São João Bosco. Como já foi dito várias vezes, ele sonhou com várias situações, como prevendo guerras, prevendo doenças, sobre doenças relacionadas aos seus filhos, né, no oratório, e também ele preveu várias mortes, né, de seus meninos. E, Mica, aproveitando este momento, né, como também nós temos feito nesta semana, nós pedimos aos participantes que deem o seu testemunho com São João Bosco e também que falem um pouco do movimento Amit, a qual você também faz parte, né? E eu quero te pedir, neste momento, para que você possa falar um pouco sobre a sua experiência com Dom Bosco e sobre a sua experiência com o movimento Amit. Bom, a comunidade, né, de Advento tem como padroeiro São Francisco de Sales, né, e Dom Bosco. Quando eu conheci a comunidade, quando eu comecei a frequentar, né, eu não conhecia muito de Dom Bosco, né, conhecia quase nada, e aos poucos, né, eu fui conhecendo sobre ele, mas nunca me pesquisei a fundo para conhecer mais, até que então, depois foi fundado o Amit, né, o movimento de jovens. Então, eu, em um dado momento, comecei a me interessar mais por Dom Bosco, né, por ele ser o padroeiro do Amit, e então eu comecei a pesquisar mais, e eu conheço ainda pouco sobre ele, porque ele é um grande santo, mas o pouco que eu conheço me faz amá-lo e me faz tê-lo como um pai espiritual para mim, porque me encanta nele toda essa confiança em Deus, né? Ele se confiou totalmente a Deus, mesmo em tantas dificuldades que ele encontrou na vida. Ele não deixou de confiar em Deus. Ele viveu a juventude como todos nós vivemos, né? Então, teve muitas crises, teve muitos momentos que ele pensou em desistir da sua vocação, mas ele não desistiu porque ele confiava em Deus e ele tinha Nossa Senhora como sua mãe, como sua intercessora, e ele se confiou inteiramente a ela, né? Então, em todos os ensinamentos de Dom Bosco, né, acho que o que fica mais marcante para mim
é toda essa confiança em Deus que o fez chegar aonde ele chegou, alcançar o coração de tantos jovens e cumprir a sua missão com perfeição. Bom, e entrando já, né, na questão do Amit, o Amit é um movimento de jovens que se santificam, né, através de amizades sadias. E o quanto que nós, jovens, precisamos de amizades santas nos dias de hoje, né? Se a gente olhar para o mundo atual, a gente vê quantas amizades não nos levam para Deus, pelo contrário, só nos afastam, e a gente precisa dessas amizades que nos edificam, e por isso o Amit existe, né? O Amit é um movimento de jovens que são amigos. Então, nós buscamos amizades sadias, amizades santas, que nos edificam, que nos levam para Deus. E Dom Bosco nos ensina, né, também a sermos jovens felizes, jovens alegres, que são alegres, mas que não precisam pecar para ser alegres, né, para serem felizes, porque nos dias de hoje muitas pessoas acham que para você ser feliz você precisa, né, fazer tantas coisas erradas, né, buscar tantos prazeres errados que na verdade não trazem alegria, pelo contrário, só trazem tristeza, né? Então o Amit, ele é um movimento de jovens que tem como, né, um dos objetivos essa alegria que vem de uma amizade santa. E nós podemos encontrar no Amit tantos jovens que são verdadeiros amigos, que são verdadeiros presentes de Deus na minha vida e na vida de todos que fazem parte desse movimento. E é isso. Que lindo! Na verdade, todos nós, né, do movimento Amit, temos várias experiências, né, com Dom Bosco. Eu, particularmente, estou amando conhecer São João Bosco através destes momentos a qual vocês trazem coisas novas que nós não sabíamos, porque pesquisando, se informando mais, que a gente vai conhecendo a vida do nosso padroeiro, né? Porque há vários livros, há várias informações, e a gente vai se apaixonando cada vez mais por São João Bosco. E também tem uma coisa que ele diz que é muito interessante, que ele quer ensinar aos jovens a servir com alegria, né? Porque muitas vezes o jovem tem aquela ideia de que se ele for para a igreja vai ser chato, né? E quantas vezes eu mesma, antes da minha conversão, pensava assim. Eu achava que ir para a igreja seria um tédio, né? Seria chato e que eu não encontraria nenhum prazer. Mas São João Bosco vem ensinar para nós que servir a Deus é a maior das alegrias. E ele diz que o demônio se afasta das almas que vivem uma vida de alegria, mas não aquela alegria motivada por euforia, mas uma alegria em Deus. E é importante destacar isso e dizer aos jovens e àqueles que nos acompanham nesta noite que é preciso servir a Deus com alegria, e São João Bosco nos ensina isso, tanto que os salesianos são conhecidos pela alegria. Isso mesmo. E também um fato muito legal é que sempre que nós temos que falar sobre Dom Bosco, é uma experiência nova. No dia 31, quando nós comemoramos o dia litúrgico de São João Bosco, nós tivemos uma experiência muito legal, que o Amit se reuniu, fizemos cartazes, fizemos uma celebração bem legal, comemorando o dia de Dom Bosco, e agora comemorando o dia natalício, comemorando o seu aniversário, também está sendo uma experiência nova, né, para todos nós do Amit, e a nossa alegria em servir é partilhar a nossa experiência com todos vocês que nos assistem. Então, compartilhe esta live. Sim.
Então, para resumir, São João Bosco é o grande pai e mestre da juventude. Ele, mais do que ninguém, entende o que nós jovens passamos, porque ele passou por tudo que nós passamos. Ele foi jovem como nós, e ele ele é o grande pai e mestre. Então, se você, jovem, que nos assiste neste momento, está passando por algum momento difícil, né, por crises, peça a intercessão de Dom Bosco. Eu tenho certeza que ele intercede por todos os jovens. Ele é um pai para todos os jovens. Ele, inclusive, tem muitos escritos. Se você se interessar, pesquise depois quantos escritos ele se dirige especialmente para a juventude. Inclusive, na quarta-feira, a nossa irmã Maria tratou, né, da carta de São João Bosco para os jovens, né? Então, ele se dirige muito especialmente em seus escritos para a juventude. Então, se você tem um desejo de conhecer mais São João Bosco, pesquise, né? Tem muitos livros na internet disponíveis também, e ele dirige muitos ensinamentos para os jovens, né? Então, se você precisa de uma palavra, de um direcionamento, eu tenho certeza que Dom Bosco vai te ajudar, vai interceder por você, porque ele entende aquilo que os jovens passam. Ele é o grande intercessor da juventude, e não podemos esquecer, claro, da Virgem Maria, que Dom Bosco tanto prezava, né, a devoção à Virgem Maria, aos seus jovens, e sejamos como Dom Bosco, né, que se confiou inteiramente às mãos da Virgem Maria, se dedicou, né, toda a sua vida foi dedicada à devoção à Virgem Maria, e ele diz, né, em uma de suas frases, ele diz: Nossa Senhora, né, Maria foi quem tudo fez na minha vida. Então a gente vê, ele é grato, né, a Nossa Senhora por tudo aquilo que ela fez. Ela cuidou dele, ela intercedeu pela sua vocação. Isso mesmo. Para quem tem um jovem na família, né, para quem não sabe, eu vou contar um pouco do meu testemunho, já que hoje estamos falando sobre Nossa Senhora também. Eu ia à igreja evangélica, mas antes, isso com 15 anos. E quando eu tinha quando eu fiz 11 anos, se eu não me engano, o meu irmão, Douglas, que hoje é missionário da comunidade Advento, ele havia me dado uma imagem de Dom Bosco, né? E durante muito tempo eu não conhecia Dom Bosco, eu não sabia quem era, não fazia ideia. Mas eu tinha ganhado, eu gostei e pus lá em casa. Foi a minha primeira imagem. E depois eu comecei a frequentar cultos protestantes. Em um certo culto, eu entrei em crise porque eu vi o pastor falando mal da Virgem Maria, e depois de alguns tempos, uns 2 meses, havia um irmãozinho lá, que ele era católico. Quando eu frequentava a paróquia, quando eu fiz minha catequese, eu vi esse irmãozinho lá, era um homem já de provavelmente uns 40 anos, e depois esse homem começou a frequentar este culto. Então, o pastor convenceu este homem a quebrar todas as imagens da casa dele. E logo depois que esse irmão quebrou todas as imagens da casa dele, imagens de Nossa Senhora, todas as imagens que ele tinha, ele foi dar esse testemunho. E aquilo mexeu muito comigo, e foi a gota d'água para mim. E eu fiquei estarrecido com aquilo. E eu cheguei em casa, eu tinha essa ideia de, será que eu tenho que deixar as imagens? Porque tem todas aquelas questões que vocês provavelmente já ouviram falar, que eles dizem. Mas eu entrei numa crise e parei de frequentar, né, os cultos protestantes. E nessa crise eu não sabia para onde eu ia, eu fiquei em cima do muro. E lembrando que o muro já é do Satanás. Para quem fica em cima do muro, o muro já é de Satanás. Então, ou você fica de um lado ou do outro. E eu fiquei em cima do muro, sem saber para onde ia, sem rumo. E depois eu conheci a comunidade, e fui conhecendo Nossa Senhora. Eu fui me aproximando da figura materna, porque eu era muito, muito ligado mais à minha mãe, né? Então, a Virgem Maria me ajudou
a me aproximar de Jesus. Mas quem me ajudou a me aproximar de Jesus foi porque há 10 anos atrás o meu irmão havia me dado essa imagem de Dom Bosco. Então, você que tem aí um jovem na família que está em cima do muro, alguém que está em cima do muro, peça a intercessão de Dom Bosco, porque ele é quem nos traz também a juventude, né, para o colo da Virgem Maria, para as mãos da mãe, porque ela é mãe da igreja. E lembre-se, onde a mãe não está, não é possível que o filho esteja, né? Só se o filho tiver perdido. E nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E onde a mãe dele está, com certeza, ele está lá. Isso mesmo. Muito lindo o seu testemunho, Patrick. Eu tenho certeza que muitos jovens se sentiram tocados. Bom, aproveitando que ainda tem alguns minutinhos, tem uma história muito interessante que é quando São João Bosco conhece o seu diretor espiritual, na época o seminarista Cafasso, e Joãozinho, né, na época adolescente, sempre muito simpático, cativador, né, vai conversar com o seminarista Cafasso e pergunta: você não quer assistir ao meu show de mágica? Então o seminarista Cafasso lhe responde: obrigada, João, meus espetáculos são as cerimônias da igreja. João Bosco responde: sim, mas o senhor também não gosta de shows de mágica? Então Joãozinho diz: eu gosto de shows de mágica, mas também gosto dos espetáculos, das cerimônias da igreja. E aí o seminarista Cafasso lhe responde: sim, João Bosco, mas quando se é sacerdote, a gente se consagra por inteiro a Deus e as outras coisas acabam ficando em segundo lugar. Então, vejamos, Dom Bosco depois teve que renunciar a muitas coisas, inclusive aos divertimentos que não são proibidos, né? Mas tudo para que Deus fosse o centro da sua vida, e é isso que, inclusive, Dom Bosco ensina a tantos jovens, né? Ele ensina que os divertimentos, as brincadeiras não são proibidas, desde que sejam lícitas, né? Desde que estejam de acordo com as regras cristãs, mas que não devemos colocar nessas brincadeiras, esses jogos, né, acima de Deus, né, e deixar Deus em segundo plano. Isso mesmo. E um dos pilares da espiritualidade salesiana, ensinada por Dom Bosco, é a alegria permanente, fazer tudo com alegria, mesmo na dor, fazer tudo com alegria permanente. E Jesus já dizia, né, alegrai-vos. Não é permitido que um cristão esteja triste, e principalmente os jovens. Então, o Bosco ensina a seus jovens a fazer tudo com alegria, e a alegria permanente, é uma alegria que não passa. E lembrando que a alegria não é aquela euforia que a gente sente. Há momentos de euforia, e esses momentos são exageros, né? Não são alegrias, porque a alegria é um movimento interior. E a euforia, um exemplo aqui, se está todo mundo reunido, sempre vai ter um falando mais alto, e isso já é faltar com modéstia, já é faltar com pureza. Mas alegria não. Alegria é aquele que faz piada, mas respeita o outro, né? Sem denegrir o outro. Isso é um exemplo de alegria permanente. Então, Dom Bosco sempre nos ensinou isso, e ensina aos jovens que devem trabalhar com alegria e rezar também sempre com alegria. Isso mesmo. A Sabrina, inclusive, citou os ensinamentos, né, da mãe de Dom Bosco, quando ele se consagra para o sacerdócio, e eu tenho aqui justamente as palavras, né, que ela disse, são palavras lindas. Eu gostaria de ler nessas palavras, porque eu acredito que é de grande ensinamento para todos nós. Então, João Bosco, ele se consagra para o sacerdócio, né, em 1835, como eu disse, né, aquele sonho profético aos 9 anos vai se cumprindo em sua vida, e finalmente, com muito esforço, com muita dedicação, estudo, em 1835, né, em 25 de outubro
de 1835, ele se torna padre, né? E sua mãe, Margarida, lhe dirige as seguintes palavras. Ela diz o seguinte para ele: João, você vestiu o hábito de sacerdote. Sinto toda a consolação que uma mãe pode sentir. Lembre-se, porém, de que não é o hábito que o dignifica, mas a virtude. Se algum dia você vier a duvidar de sua vocação, não desonre este hábito. Deixe-o imediatamente. Então ela diz para ele: eu prefiro ter um filho pobre e camponês do que um filho que é sacerdote, mas que descuide desses seus deveres de sacerdote. E ela continua dizendo para ele: quando você nasceu, eu te consagrei a Nossa Senhora. Quando começou os estudos, eu recomendei a você que amasse a Nossa Senhora. E agora eu te recomendo a Nossa Senhora para que você seja inteiramente dela. E com essas lindas palavras de sua mãe, ele então vê, né, que ele conseguiu, né, esse grande feito de se tornar sacerdote. Não foi nada fácil para ele. E ele então entra ele então se torna padre com o coração em paz depois dessas palavras de sua mãe. E sempre que ele, como a Sabrina já falou, né, sempre quando ele entrava em alguma crise, em algum problema, ele lembrava dessas palavras, né? Ele não deveria desonrar aquele hábito de sacerdote, né? E assim fez durante toda a sua vida. Gente, nós estamos falando sobre Dom Bosco, mas a mãe de Dom Bosco é incrível. Que mãe espiritual. E, para quem não sabe também, foi ela que começou a colocar o Dom Bosco para fazer as confissões. Foi ela que começou a preparar Dom Bosco para a sua primeira comunhão, né? Porque ele não tinha ainda adentrado a catequese, o esquema da igreja, mas a mãe dele sempre preparou ele para comungar, né? Então, ela ia se confessar. Quando ela ia, ela preparava tudo, e ela falava para o padre, né, que era o filho dela, tudo. Então, ela fazia todo o caminho, né, para que ele se confessasse. E é por isso, né, graças a essa mãe maravilhosa, que hoje nós temos este grande santo. Isso mesmo. Então, para encerrar a minha fala, queria apenas fazer uma observação, na verdade, dizer mais uma informação a respeito do sonho dos 9 anos, né? Dom Bosco teve o primeiro sonho, né, aos 9 anos, que é o sonho, né, o grande sonho profético de sua vida, que vai nortear toda a sua vocação, toda a sua missão com os jovens, né? No primeiro momento, né, aos 9 anos, ele não entende muito bem, inclusive inclusive Nossa Senhora diz para ele que ele compreenderia tudo ao longo do tempo, né? Ele não compreenderia naquele momento, mas ao longo do tempo ele iria compreender. Então, anos mais tarde, ele tem esse sonho novamente, né? E outros elementos são colocados nesse sonho, não vou citar agora, né? Mas o que fica de importante para nós, né, é que esse sonho se repete anos mais tarde, e nesse sonho ele é repreendido por Jesus e por Nossa Senhora, e ele é repreendido por ter colocado a esperança nos homens e não na bondade de Deus, né? Porque em um dado momento ele coloca a sua esperança em amigos, em muitas pessoas, e esquece que ele deve ter a esperança somente em Deus. Então, nesse segundo sonho que se repete, ele é repreendido a não colocar a sua esperança em Deus, mas somente no céu. E assim, depois que esse sonho se repete, ele se sente mais confiante e corajoso para prosseguir e dirigir o seu rebanho. Então, com essas suas palavras, convido a todos a orarmos diante da relíquia de São João Bosco, diante da nossa imagem de São João Bosco. Vamos pedir a este querido santo por todos os jovens que nos acompanham hoje e que nos acompanharam
durante toda esta semana. Hoje, que já é sexta-feira e que se aproxima o dia de seu aniversário. São João Bosco, rogai por nós. Amém. Obrigado, Mica, por suas palavras. Parabéns, nos surpreendeu de fato. Havia vários fatos aí que nem eu sabia. Vários fatos interessantes. Parabéns mesmo. Foi muito bom mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade de poder partilhar um pouco com vocês a respeito desse grande santo, que é Dom Bosco para todos nós. Espero que outros jovens tenham sido tocados, né, pelos ensinamentos deste grande santo, que é Dom Bosco. Isso mesmo. E creio que estão sendo, porque São João Bosco tem... a gente se apaixona por ele. Eu creio que não tem alguém que o conheça que não se apaixone pela sua história, pelo seu testemunho. E a gente se apaixona também pela família inteira, né? Pela mãe, pelo filho, pelo pai. São pessoas incríveis mesmo. Pessoas virtuosas. Obrigada, minha querida irmã, né? Pelo seu testemunho também, muito bonito. E obrigada por você falar do nosso movimento. É importante que as pessoas conheçam a nossa história, conheçam o nosso trabalho. E, para prosseguir, temos aquela parte mais prática, que é os avisos. Vamos para os avisos. Só um minutinho. E não deixa também de comentar aí, viva o Santo da Pureza, para você concorrer à nossa bela cesta. Amanhã, um pouco mais cedo. Amanhã, que antecede também a Assunção de Nossa Senhora. Para quem não sabe também, como é a Assunção de Nossa Senhora, para quem não viu o nosso primeiro dia, Dom Bosco gostava de comemorar o aniversário dele no dia da Assunção. E muitas vezes ele comemorava no dia 15. E só após o falecimento dele, nós descobrimos que ele nasceu de fato no dia 16. E amanhã nossa live vai ser um pouco mais cedo, como eu disse, às 20h30, com uma convidada também muito especial, a Miriam Oliveira. Ela que vai trazer os Sonhos, parte 3. Como eu disse, o São João Bosco tem vários sonhos, centenas de sonhos. E a Miriam vai trazer alguns específicos sobre o céu, inferno e purgatório. Você que tem várias dúvidas sobre o purgatório, sobre o inferno e até mesmo sobre o céu, porque tem gente que tem. Então, bem amanhã, conferir a nossa live com participação da Miriam Oliveira, que vai trazer detalhes sobre esses temas que eu já coloquei. A Miriam também, que tem apenas 12 anos, mas tem uma mente incrível, uma fofa, não perca. Uma fofa, como o Patrick disse. Então, para aqueles que não viram a nossa cesta e se sintam motivados a continuar assistindo a nossa live, aqui está a cesta do nosso sorteio, que o Patrick vai mostrar agora os produtos mais de pertinho. O que tem nessa cesta é um quadro de Dom Bosco, que ele é exclusivo, só tem... Não, Dom Bosco não, São Francisco de Sales. É tão exclusivo que só tem na cesta. Nós não temos aqui para mostrar melhor, mas... Ok, consegui colocar certinho. Aqui, esse livro de Dom Bosco, a Mica falou que tem obras incríveis. Aqui está uma. Se você quer concorrer a este livro, comente aí. Viva o Santo da Pureza. Dom Bosco, presente de Deus para as juventudes. Um livro incrível aí, para você aprender mais sobre Dom Bosco. Também temos um terço para você rezar com Dom Bosco, para que ele te coloque mais próximo de Nossa Senhora, da Virgem Maria. E se você for o ganhador, também você pode dar de presente, por que não? Para quem está em cima do muro. E aqui, uma caneca incrível, arte exclusiva da Advento. Aqui, todos os acontecimentos e fatos da vida de Dom Bosco. Se você ouviu as histórias,
sempre que você vê cada cena dessa, você sempre vai lembrar e gravar melhor e poder evangelizar cada vez mais sobre Dom Bosco e aprender também. Uma caneca aí incrível para você tomar seu refrigerante com água, como estão dizendo aí. E é isto que tem na nossa cesta. E também, como a Mica comentou sobre as grandes obras de Dom Bosco, nós estamos falando mais sobre os sonhos. Mas Dom Bosco era um santo místico, não só pelos sonhos. Acontecia várias coisas na vida de Dom Bosco. Ele vivia uma vida muito intensa espiritualmente. Então, se você quer saber mais, aprender mais sobre a mística de Dom Bosco, eu recomendo aqui para você hoje Dom Bosco Místico, um incrível livro, muito profundo. Eu acho que um dos melhores sobre Dom Bosco Místico. Tem lá na nossa loja da Comunidade de Vento, www.lojadevento.com.br. Adquira o seu. Adquire o seu. E também, ainda não está, mas logo eu estarei colocando lá. A partir de amanhã já vai estar. Mas se você quer se aprofundar mais sobre os sonhos de Dom Bosco, eu tenho aqui o livro incrível, O Sonho dos 9 Anos. O título já é bem objetivo. É um livro muito profundo, escrito pelo padre João Mendonça, dos Salesianos de Dom Bosco. E continuando os avisos, você, jovem de 12 a 30 anos, entre em contato com a nossa secretaria. Lá estão jovens te esperando para te informar mais sobre o nosso movimento. Então, nós te convidamos a entrar em contato com a nossa secretaria. Isso mesmo, você jovem que está aí nessa quarentena sem fazer nada, assistindo séries, saia de cima do muro e venha fazer parte do Amit. Anote aí o nosso número que está aparecendo aí na sua tela, sem compromisso nenhum. Se você quiser fazer amizade, se você quiser conversar, se você quer contar o seu testemunho, né? Conte para nós também. Se você quer uma companhia para rezar, também você terá. Anote o nosso número, nos chame no WhatsApp, sem compromisso nenhum. Venha conhecer mais sobre o movimento. Não tenha vergonha. Chame sem medo. E eu também quero falar a você, pai, a você, mãe, tio, tia, que está nos assistindo ao vivo, ou se você está assistindo depois. Também convido você a anotar o nosso número e mande para o seu filho, o seu sobrinho, um jovem que você tem na sua família, e recomende o Amit Cruz para o jovem da sua família. Tem mais alguma coisa, Sabrina? Não, mas, como você ainda não disse, eu os convido a curtir a nossa página no Instagram. Isso mesmo, para quem não sabe, tem uma novidade. Lançamos esse mês, não foi, Mica? Sim. A página do Amit Cruz no Instagram. Então, se você ainda não conhece, vai lá no Instagram, claro, depois que acabar a live, escreva lá, @Amit Cruz, e fique por dentro de todos os acontecimentos que está acontecendo no nosso movimento, e também sempre estamos publicando frases de Dom Bosco, para você conhecer mais sobre o nosso padroeiro. E também nós temos um canal no YouTube, então vá lá no YouTube, pesquise Amit Cruz, mas tem que pesquisar certinho. Se você pesquisar só Amit, como Amit significa amigos, mas como que é uma palavra em latim, então vai aparecer vários vídeos de forma universal. Então, se você escrever certinho, aparece lá o nosso canal, os nossos vídeos. Tem vídeos e da Dani, falando sobre modéstia, sobre lealdade. Muito legal, se você também quiser aprender um pouco mais sobre modéstia, pureza, está lá o nosso canal no YouTube. E também, se você está assistindo essa live, mas não curtiu a nossa página no Facebook, curta a nossa página, para que no dia de amanhã, no domingo, também, você não perca
o horário da live. Como amanhã ocorrerá um pouco mais cedo, às 8h30, às 20h30, pode ser que você se esqueça, né? Porque a gente avisa, mas como toda semana foi às 21 horas, pode ser que você se esqueça. Então, curta a página do Amit Cruz para que quando nós começarmos a live, vai aparecer no seu telefone a notificação de que a live começou, e assim você não perde a live. E também eu quero falar, o Amit Cruz faz parte, é um movimento da comunidade, da obra Comunidade Advento. E se você não conhece a comunidade Advento, também curta a nossa página no Facebook e no Instagram. E a comunidade Advento, no canal no YouTube, nós estamos querendo chegar a 1.000 inscritos. Então, nos ajude. Vai lá assim que acabar essa live, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. Assista os vídeos, tem vídeos sobre espiritualidade, formações e tudo mais, pregações, tudo para você poder se aprofundar mais na espiritualidade salesiana. Tem meditações lá de São Francisco de Sales, com Antônio Conceição, então não perca. Está muito legal. Então curta, se inscreva no nosso canal e siga-nos no Instagram. Obrigada pela sua presença mais uma vez. Hoje já é sexta-feira e teve gente que participou todos os dias. E você também que está aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo à nossa live. Nós vamos continuar, como foi dito, amanhã, sábado e no domingo, com o nosso querido formador Antônio Conceição, que vai fechar essa semana de Dom Bosco com chave de ouro. Obrigada mesmo pela sua presença e quero te desejar uma boa noite, um bom descanso e que a paz de Cristo esteja no seu coração. Isso mesmo. Obrigado a todos que nos acompanhou. Obrigada, Mica, mais uma vez. Está de parabéns, foi muito bom o conteúdo de hoje. E nós vamos encerrando por aqui. Deixai agora vosso servo ir em paz. Dá-me ânimas. Ceteratole. São João Bosco. Rogai por nós. Tchau, até amanhã, não perca, às 8h30. Dá-me ânimas. Somos amigos da cruz, somos amigos de Deus. Dom Bosco é para nós um sinal do amor verdadeiro a Deus. Somos amigos da cruz, somos amigos de Deus. Dom Bosco é para nós um sinal do amor verdadeiro a Deus. Dá-me animas, ceteratole. Dá-me animas, ceteratole. Somos amigos da cruz, somos amigos de Deus. Dom Bosco é para nós um sinal do amor verdadeiro a Deus. Somos amigos da cruz, somos amigos de Deus. Dom Bosco é para nós um sinal do amor verdadeiro a Deus. Dá-me animar, ceteratole. Dá-me animar,
tole, dami animas, cetera tole, dami animas, cetera tole.